Meus amigos, estamos novamente de volta para mais um programa Colunas de Luz, pela 20 TV. E desde já quero informar o novo horário deste programa, que vai ao ar 3 vezes por dia, às 7h30 da manhã, às 15h30 da tarde e à meia-noite, às 0 horas. E espero que vocês nos assistam e participem do nosso programa. Neste programa, nós vamos falar de 2 personagens muito importantes para a humanidade e também para as religiões. E para nós espíritas também é muito importante falar sobre eles. Vou falar sobre Paulo de Tarso, São Paulo, e sobre Martim Lutero. Parece estranho a gente fazer uma comparação entre os 2 reformadores do cristianismo. Paulo de Tarso foi um dos primeiros reformadores, vamos assim dizer, da doutrina cristã. Porque a doutrina cristã, na verdade, era dirigida aos judeus. E houve muito conflito entre Paulo de Tarso e os outros apóstolos, que eram judeus, porque eles achavam que para ser cristão era preciso ser circuncisos, isto é, ser judeus. E Paulo foi contra isso. E Paulo começou a pregar para todo mundo. Ele não olhava se estava falando com judeu, ou com samaritano, ou com isso ou com aquilo. Nas suas viagens, ele percorreu o mundo conhecido, praticamente, junto com Barnabé. E por isso Paulo recebeu até o título de apóstolo dos gentios, exatamente porque ele divulgou o cristianismo entre todos aqueles que tinham interesse em ser cristãos. Já o monge Martim Lutero, também discordando da conduta dos bispos da igreja da época, foi em 1517, tanto que é que no ano que vem, o luteranismo, os protestantes, farão 500 anos de existência. Em 1917, o luteranismo faz 500 anos de idade. Talvez por isso é que me motivou a falar sobre Martim Lutero. Martim Lutero, ele começou também, igual Paulo de Tarso, pregando para os humildes, para as pessoas comuns. E ele notou que as pessoas comuns não conheciam a Bíblia. Mas por que não conheciam? Porque a Bíblia era em latim. Ninguém sabia ler latim, a não ser os padres e os bispos. Então, o que ele fez? Ele traduziu a Bíblia para o alemão. Ele traduziu de uma forma tal que ele criou uma língua, porque o alemão não tinha uma estrutura didática naquela época. Então, ele, ao traduzir a Bíblia, ele criou uma língua chamada alemã. E Martim Lutero, ele fez com isso uma popularização da Bíblia, do cristianismo, dos evangelhos. Bom, vamos voltar um pouco a Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, como o nome já fala, ele nasceu numa cidade chamada Tarso. Tarso é uma progressista cidade que na época de Paulo tinha 300.000 habitantes e era italiana, do país chamado Itália, era numa ilha chamada Cilícia, ali no mar Mediterrâneo. Paulo de Tarso, portanto, era romano, por nascimento, mas nessa ilha Cilícia tinha muitos judeus descendentes da tribo de Benjamim. E Paulo de Tarso era de uma família que tinha poder aquisitivo, era de uma família rica. E o pai dele o mandou
para Jerusalém estudar com o maior conhecedor do judaísmo da época, que era um cidadão chamado Gamaliel. Gamaliel era um grande rabino, tanto que ele era o presidente do Sinédrio. O que era o Sinédrio? O Sinédrio era a cúpula do judaísmo em Jerusalém. É ali que nasciam as coisas, as orientações para o povo judeu. E Paulo foi aluno de Gamaliel. E assim ele adquiriu também grande conhecimento judaico, a ponto de ser um doutor da lei. E como doutor da lei, ele pertenceu a esse sinédrio que eu acabo de falar. Como todo estudante judeu, Paulo aprendeu a arte de fazer tendas. Todo judeu, quando estudava o judaísmo, ele era obrigado também a estudar uma profissão. E Paulo foi estudar exatamente fazer tendas. Fazer tendas naquela época era uma profissão importante. Era comparada ao arquiteto hoje. Então, Paulo de Tarso, pertencente, doutor da lei, romano, judeu e pertencente ao Sinédrio, estava ali já para iniciar sua missão, que nós vamos falar na segunda parte deste programa. Nós vamos chamar nossos comerciais e voltaremos na segunda parte, continuando com esse tema. Paulo de Tarso e Martim Lutero.